Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos à reflexão de número 52 no livro de Josué. Estamos entrando agora no capítulo 18. Hoje nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, e essa leitura será realizada na Bíblia NVI. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Glória a Deus pela leitura da sua palavra, amém? Então nós temos nesse capítulo 18 agora, esse processo todo que está em andamento, a distribuição da terra. Nós temos um contexto que acontece agora nesse andamento, que é justamente uma parte das tribos, né, acabou se acomodando, acabou ali aguardando, né, e não tomando um posicionamento. Uma outra parte não, já se antecipou, já foi atrás dos seus direitos, tudo aquilo que nós vimos aí nas reflexões anteriores, nos capítulos anteriores. E nesse exato momento agora, aparece diante de Josué essa circunstância, né? Então o versículo 1 e 2 fala aí do local, apresenta no versículo 1 o local onde eles estão em Siló. Ali foi armado a tenda, né? Ali tinha a arca da aliança. Então você imagine, o culto, a adoração, era tudo estabelecido ali. E de repente teve um grupo, existiam ali algumas tribos que já estavam se conformando com isso. Nós estamos no local de adoração, está tudo bom, para que se mexer, né? E então aí, diante desse contexto, no versículo 2, nós vemos então a palavra do Senhor anunciando que restavam algumas tribos que permaneceram neste local. Bom, vamos à reflexão então desses 2 versículos do capítulo 18, e eu quero fazer um divisor de águas aqui. Toda vez que nós falamos sobre grupo, né, nós estamos inseridos em vários grupos: o grupo da família, o grupo do trabalho, o grupo da escola, o grupo dos amigos, né? Então, o ser humano ele vive em grupos, ele sempre está se reunindo com pessoas. Dentro de cada grupo é muito comum a gente perceber pessoas proativas, pessoas que tomam iniciativas, pessoas que buscam expandir os territórios, né? Aumentar aí as esferas, né? As linhas, o contexto, que estão sempre aí se lançando, se colocando à frente, né? Então esse divisor que eu quero apresentar aí para a gente poder entender melhor as reflexões aí nesse versículo 1 e 2 do versículo 18, que em cada grupo normalmente você encontra os ativos e os passivos. Existem aqueles que têm um contexto, que tem uma visibilidade, os que se antecipam, os que são os que se apresentam, né, os que enxergam mais longe, né, são aqueles que são mais audaciosos, aqueles que experimentam mais. Na grande realidade, dentro do grupo dos ativos, é que nós vamos encontrar aqueles que realmente vivem o verdadeiro milagre de Deus, né? E por quê? Porque eles estão sempre experimentando, estão sempre se lançando, né? Aqui, nesse caso específico, nós vimos aí algumas tribos que reconheceram que a terra foi o Senhor que deu, então eles já tinham a certeza de que tudo aquilo era preparado por Deus, e isso dava-lhes no coração a certeza de que eles podiam, né, percorrer essa terra e ir de encontro àquilo que Deus já tinha entregue a eles, né? Isso é tremendo, é entender, é ter essa sensibilidade, é se entregar ao propósito, é se apresentar, é se disponibilizar, e essas ações você vai encontrar nos ativos, né? Ao passo que os passivos, nesse caso, já são aqueles que primeiro se acomodam, né? Tinha um contexto ali que a gente vê aí nesses 2 versículos, é que Siló, ali estava o tabernáculo, ali estava a Arca da Aliança, então ali era o local já do culto, da adoração, então está tudo bom para nós. Então nesse grupo, nessa parte
que é reconhecida, que se enquadra dentro desse cenário dos passivos, você vai encontrar pessoas com essas características, pessoas acomodadas, sem iniciativa, que não se arriscam, né? Que aceitam tudo, se conformam com tudo, aquelas pessoas que não estão muito preocupadas com o tempo, deixam o tempo passar, né? Não querem ter preocupações, e essas pessoas, elas acabam tendo um contexto de vida onde, vamos pegar agora o contexto aqui bíblico, falando de milagre de Deus, eles não têm milagre na vida deles. Quando eles vão falar, eles falam testemunho de outros, né? A gente sempre vê isso na igreja. Pessoas, fulano, amiga minha, recebeu uma bênção, assim. Você vê pessoas contando as bênçãos de outros, as experiências gloriosas que outras pessoas tiveram com Deus, porque se lançaram no Senhor, porque confiaram no Senhor, exercitaram a sua fé, mas ela mesma não tem testemunho, não tem milagre na vida, não tem uma história de milagre, de bênção para compartilhar. Compartilha o que é do outro, né? Isso é muito comum. Essas pessoas, elas não vivem o sobrenatural de Deus. E aqui parece que dentro desse relato inicial aqui no versículo 1 e 2 do capítulo 18, a gente vê esse grupo agora, são 7 tribos que resolveram ficar ali, né, engessadas, paralisadas, né, sem ação, sem uma proatividade, sem se colocar à disposição. E isso é perigoso porque Deus, ele tem nos ensinado através da sua palavra que nós devemos estar em constante crescimento. É o que o Senhor espera de mim, é o que o Senhor espera de você. Então, é muito comum a gente ver isso trazendo para os nossos dias agora, dentro da igreja. Pessoas que aceitaram Jesus, estão ali na igreja, anos e anos vão se passando, essas pessoas, elas vão vivendo de culto. Aqui é a igreja, aqui é o local que eu adoro ao Senhor. Ir à igreja já é uma grande bênção, sim, né? A Bíblia nos orienta a estarmos congregando. Estar na igreja é uma grande bênção, mas há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Isso é bem declarado na palavra do Senhor. Então, há um tempo na nossa vida que a palavra que vem para nós e vem diretamente ao nosso coração é: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Então há uma estação da vida de todo cristão que nós estamos assim, sem força, sem condição, sem nenhuma instrumentalidade. A gente chega ali, a gente precisa desse agasalho, a gente precisa desse amor, desse abraço de Deus, a gente precisa do poder de Deus passando por nós, a palavra de Deus nos purificando, nos libertando, abrindo os nossos olhos. Então, quando a pessoa está nesse contexto, ela precisa ter contato com o amor de Deus, o amor da igreja. Isso é uma grande bênção. Mas ela não pode viver isso para a vida toda. Chega um determinado momento da vida cristã que essa palavra não é mais para mim nem para você. Vinde a mim, vós estás cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Não. Agora, a palavra já é diferente. Agora você já entendeu, você já recebeu, já foi fortalecido. Você tem na sua vida o Espírito Santo de Deus. Aí a palavra já é outra. Tome a tua cruz e siga-me. Né? E a proposta do comissionamento, do ser enviado, é ide por todo mundo, pregar esse evangelho. Então tem o ide. Então esse é o andamento todo cristão. Mas tem uns que chegaram na igreja nessa condição: vinde a mim, vós estamos cansados e oprimidos, estão aí até hoje. Não passam dessa parte, né? Estão se posicionando diante de Deus igual essa parte aí das tribos, aí, essas 7 tribos, que todo mundo lá, a outra parte já foi, recebeu sua terra, já estão gozando do benefício, das bênçãos, já estão aí se alegrando, e eles estão ali parados, engessados, né? Isso não é saudável. Então, nesses primeiros 2 versículos, a gente encontra esse cenário, essa situação. Espero que não seja assim na sua vida, e que você entenda que Deus quer que você continue crescendo, que você pertence ao grupo dos proativos. Deus já deu toda a bênção, Deus já nos deu o Espírito Santo, já nos deu a sua palavra. Deus tem nos guardado, Ele tem nos guiado. A palavra do Senhor e a mão de Deus está sobre nós. A palavra do Senhor diz assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. Nós temos Deus em nossa vida.
E a instrução da parte de Deus é: diga ao meu povo que marche. Então nós temos que continuar crescendo, que você continue crescendo como pai, que você continue crescendo como esposa, continue crescendo como filho, como irmão, como um cristão, como um obreiro na igreja de Deus, que você continue crescendo como um profissional. Né? Que a sua profissão ela seja também um campo de exercício dessa essência de estar sempre crescendo, se renovando. O mundo está se renovando. Falando em termos profissionais, o mundo está em constante transformação, isso é rápido. Então aqueles que se acomodam, chega um ponto que ele não consegue mais ter porta aberta para ele, tudo se fecha. Por quê? Porque não se antecipou, porque não se movimentou, porque não foi, não aceitou o desafio, né? E aí é isso que nós temos que tomar cuidado. Então a ordem é: estejamos em constante crescimento, que possamos continuar marchando segundo a vontade do Senhor. E aí ficamos aqui nesse primeiro momento, né, nesse cenário que a palavra nos apresentou, né, essas 7 tribos que ficaram ali paralisadas. E nas próximas reflexões vamos ver o desfecho de tudo isso, né, que você possa continuar se nutrindo aí. Amém? Mas fica essa reflexão para o seu coração. Pertença ao grupo dos ativos, dos proativos, né, dos que se apresentam. O Senhor já declarou aos nossos corações: vocês são mais que vencedores. Então, eu sei que é difícil, nós vamos encontrar barreiras, dificuldades, mas o maior está conosco, que é o Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida, assim como a sua família.